Então, semana passada eu mostrei para vocês, deixa eu pegar aqui a equação, ele está aqui. Semana passada eu mostrei para vocês então a sistematização completa para determinação da taxa de aço de vigas, desde viga de seção simples, de armadura simples, até vigas de seção T ou com mesa colaborante. Então, olha só, quando eu falo mesa colaborante, a gente está falando justamente da laje que participa daquele sistema homogêneo, vou colocar assim, né? Que é a estrutura de concreto armado. Então, aquela abinha da laje que naturalmente ela está inserida na minha viga, né? Minha viga está aqui, ó. Então, aquela abinha, naturalmente, ela pode participar do equilíbrio como área de concreto ou área comprimida, né? E aí, né, igual vocês estão vendo, a sistematização é bem tranquila, é bem direta, né? É a aplicação de fórmula e nada mais além disso. Ficou faltando ainda eu falar um pouquinho sobre como determinar essa largura das mesas e também como acho que fazer um exercício sobre o K menor do que zero. Aí a gente mata o assunto e a gente dá continuidade já num outro tema da matéria. Bom, então vamos lá. Qual que é o processo de determinação da parcela de laje que vai entrar no nosso cálculo da estrutura, né, da viga propriamente dita? Vou colocar no chatzinho aqui, beleza. Ou seja, como que eu vou determinar a quantidade de laje que vai participar do BF? Então, quando a gente determina aquele BF, que é a largura da mesa, eu parto do pressuposto que eu tenho uma largura da alma, que é o BW, naturalmente, previamente determinada, porque você já determinou quem vai ser sua viga, né? Quem vai ser a largura e a altura, você só está aproveitando daquela laje maciça, que naturalmente vai estar ali, vai ser moldada em loco e está fazendo uso no equilíbrio dos esforços. Bom, a norma, na verdade a literatura, vou pegar aqui, ela traz umas regrinhas. Deixa eu compartilhar aqui, que é melhor do que eu ficar anotando com vocês. Aqui. Oi, pode falar. Não, aí você vai ter a altura da sua laje, né? De certa forma, não é que determinado, né? O que acontece se você vai fazer manualmente, a primeira coisa que a gente vai determinar, a primeira coisa que a gente calcula, processo de cálculo, é laje, viga, pilar, né? Basicamente seria esse o processo. Então, se eu tenho aqui um sistema, sei lá, um pórtico, primeiro momento, né, a carga, obviamente, ela vai agir primeiramente nas lajes. Então, o primeiro elemento a ser dimensionado são as lajes, e as lajes elas vão reagir sobre as vigas, então vão dar reações. Essas cargas uniformemente distribuídas que a gente tanto vê na engenharia, elas, na grande maioria, são oriundas das lajes, reações das lajes. Então, se eu já calculei a laje antes, eu já tenho aquele HF, já é uma premissa. Mas vamos dizer que eu calculei a laje, mas né, eu tive que alterar esse valor da laje. Você tem que voltar fazendo todo o processo de cálculo novamente. Então, como eu não calculei no meu exercício, eu já parto para o cálculo da viga, que é o único assunto que a gente viu até agora, então eu sempre vou supor uma altura. Ou vai ser 10, vai ser 12, vai ser 15,
mas na prática a gente já tem esse valor de antemão, tá bom? Nada. Então, para eu determinar quanto que vale esse sujeitinho aqui, ó, eu vou chamar aqui de B. Eu vou chamar esse daqui, vou chamar aqui de B1 e aqui de B2. Pode ser, acho que pode ser. Não, vou chamar aqui de B1 e B2. Vou chamar aqui de X e Y, só para diferenciar do que eu vou passar para vocês. X e Y. Como que eu vou determinar então esse X? Quando que eu vou determinar esse Y? Que na verdade o meu BF vai ser X mais BW mais Y. Então o que a norma, ou na verdade a literatura, ela aborda, né? Você não vai usar a laje inteira, porque se você usar a laje inteira você está indo contra a segurança. Então a gente tem uma regrinha que parte do princípio de basicamente a gente fazer a análise se minha viga ela é uma viga de bordo. O que é uma viga de bordo? É aquela viga onde eu tenho uma lajezinha em balanço, ou se essa minha viga ela pertence a uma sequência de vigas, sei lá, uma sequência de várias vigas, né? Por exemplo, eu vou calcular o BF dessa minha viga intermediária. Só que eu tenho outras vizinhas, não é uma viga de bordo, não tem nada em balanço acoplado a ela. Então eu tenho duas metodologias básicas. Essa primeira metodologia está levando em consideração que aqui é bordo livre. Então ele vai chamar isso daqui de B3, que seria o vão, o mais próximo. B3 é justamente essa aba mais próximo desse elemento em balanço. E o B1 é a aba entre duas sequências ou entre sequências de vigas. Então quer dizer, se eu fosse determinar esse meu elemento e esse meu elemento tivesse uma lajezinha em balanço aqui, ó, sei lá, aqui uma laje em balanço, isso daqui chamaria-se B3 e esse sujeito aqui chamaria-se B1. E eu tenho a regra para calcular quem que é B1 e quem que é B3. Ou, não, eu preciso calcular uma viga intermediária entre dois elementos contínuos, digamos assim. Então, seria isso daqui, ó. Eu preciso saber qual que é esse BF. Ó. Então, quanto que vale esse meu X e quanto que vale esse meu Y? Nessas condições, o seu X é B1 e o seu Y é B1. Porque toda vez que você precisar determinar a aba entre elementos contínuos, a sua aba da mesa vai chamar B1. Se você tem dois elementos contínuos, é B1, B1. B1 é esquerda, B1 é direita. Pronto. Somente se for uma aba em balanço e uma aba contínua, é que você vai chamar uma de B3 e a outra de B1. Como que é o processo de determinação? Cara, aqui é nada mais do que uma relação entre condições de contorno, basicamente, que é esse sujeitinho aqui chamado A, e seria condições de contorno, digamos, longitudinal versus condição de contorno transversal. Quando eu falo condição de contorno longitudinal, é isso que está aqui em A, que eu vou explicar já já. Quando eu falo das condições de contorno transversal, é o que vocês estão enxergando aqui, ó. É uma relação entre a distância dos apoios ou do elemento livre. No caso do B3, que é a aba que está o mais próximo do elemento em balanço, né, do bordo livre, vai entrar na sua contabilização essa distância da face interna até a ponta do seu balanço, que é o B4, e 10% de A. A é uma equação, não é uma equação, é uma relação entre, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Aqui não vai dar para colocar não, ó, vai ser A
vai ser igual a L. A vai ser igual a L para vigas simplesmente apoiada, ou seja, quando a minha viga em análise ela for uma viga simplesmente apoiada, o meu A vai ser o próprio vão da minha estrutura. Que vão que é esse aqui no meu desenho? Entrando para dentro do... entrando para dentro do quadro, entrando para dentro da tela. Ou seja, essa minha viga ela vai de fora a fora aí, ó. Tum. Ela é biapoiada, ela é engastada de um lado e apoiada do outro. Então, esse A envolve essa condição longitudinal. O meu A vai ser igual a 0,75 de L para momento em uma só extremidade, que é isso daqui, ó. Ou seja, minha viga é engastada e apoiada e ela tem momento em uma das extremidades, então é 0,75 de L. Ou momento em duas extremidades. Quando que a gente tem momento em duas extremidades? Vai ser 0,6 de L, é quando eu tenho um sistema bem engastado. Pronto. Ou A igual a 2 vezes L, é quando eu tenho meu elemento em balanço. Aquela minha viga em balanço e eu quero utilizar mesa colaborante nela. Então vai ser 2L. Então essas são as regrinhas que a gente vai utilizar para substituir aqui nessa condição que aparece para a gente, 10% de A. Na verdade, 10% da formação da senoide com base nas condições de contorno dessa minha estrutura, da minha estrutura propriamente dita, versus a condição de contorno transversal, que é essa relação entre a minha estrutura e os apoios próximos, né, os elementos estruturais próximos. Não é nada muito fácil, não é nada muito direto isso, pessoal. Então, a gente vai fazer alguns exercícios. Eu vou ver se eu faço um exercício com vocês para mostrar como que é essa aplicação da determinação do BF. Aí eu acho que talvez fique mais claro esse entendimento, tá? Mas aí a regrinha está posta, vamos para o exercício. Esse exercício, vamos supor que... Volto. Então, vamos para um exemplo, né? Vamos supor que... vou pegar uma viguinha aqui mais simples, que é o que era o quadrado sobre 8, né? Uma carga uniformemente distribuída, vou colocar aqui 30 kN e um vão de 6 metros. 5 metros, 5, até melhor. Fazer outra coisa, aqui 60, vou tentar matar 2 coelhos com uma cajadada só. 60 e aqui vai ser 4 metros. A gente fez até um exercício parecido, né, anteriormente, né, mas não com seção T. Beleza. A minha seção transversal da minha viga vai ser... Deixa eu ver se eu preciso de mais alguma coisa. Preciso de outra coisa aqui também, antes da gente definir a seção. Isso daqui que vocês estão vendo é a vista do pavimento. Então, essa daqui é a minha viga, eu vou chamar ela de V1. Então, aqui está V1. Aqui está V2. E aqui está V3.
Tá? É como se eu tivesse passado uma régua no pavimento, como se fosse daqui, ó. Pra vocês entenderem direitinho, é como se a minha estrutura eu estivesse vendo ela assim, ó. Meu pavimento, ó. Minha viga vai para lá, a outra vai embora e pronto. É como se estivesse vendo uma perspectiva dessa minha estrutura. Perceba que essa minha viga V1 é uma viga biapoiada, tá? Ela tem uma carga aqui sobre ela, tal. Eu estou dimensionando essa minha estrutura aqui, ó. E eu quero dimensionar ela com seção T. Eu quero, porque eu acho que vai ficar melhor. Então, é essa seção transversal aqui que eu quero dimensionar. E essa minha viga, naturalmente, ela já tem algumas informações básicas. Entre elas, o HF. Olha só, o HF é 12 centímetros agora, olha. Ou seja, a laje que compõe esse meu pavimento é 12 centímetros. A largura dessa minha estrutura, ela tem 20 centímetros. A distância de vão a vão aqui, ó. Vou colocar aqui 2 metros. Vamos colocar aqui 3 metros. E o balancinho, 1,5 metro. Vou colocar 1 metro. Estou tirando minha cabeça, sei nem o que vai dar isso não. A altura da nossa viga, eu já coloquei no lugar errado, ó. A altura da nossa viga, deixa eu colocar mais para baixo aqui para não dar problema. 1 metro. E a altura dela 60 centímetros. 60, 50, né? Porque já tem 12 da laje. Então, olha só, vai dar 50 mais 12, 62 centímetros de altura. Não tem problema, né? É uma viga picadinha lá. O ideal é de 5 em 5, mas alguma coisa passa. O FCK que eu utilizei nessa obra foi o FCK de 25 MPa. 25 MPa. Classe de agressividade ambiental 2 e o CA50. Aí eu peço, utilizando os conceitos abordados anteriormente, dimensione a largura BF e com base na largura BF, calcule a taxa de aço para essa sua estrutura. Ou seja, a nossa incógnita aqui é o BF. Primeiro passo, quando eu não dou o BF direto, necessariamente eu tenho que dar todas essas informações para vocês terem condições de desenvolver o exercício. Então, vamos lá. Primeira coisa, cara, eu pegar isso daqui, eu vou dimensionar quem que é meu MD. Tá? Eu já vou de cara. Por quê? Porque a partir desse diagrama de momento fletor, eu vou saber se minha estrutura ela tem 2 momentos, 3 momentos. A gente já sabe que é um momento só, né? Daqui que vocês já estão cansados de fazer esse diagrama. Mas vamos lá. Vou passar para cá, ó. Determinação do momento. Determinação do momento, MSK, que é nada mais do que o que L ao quadrado sobre 8. Nosso que era 60 kN, certo? 60 kNm vezes 4 metros ao quadrado dividido por 8. Isso vai nos dar, acho que 120. Vamos ver. 4 ao quadrado, 120. Então, beleza. 120 kN. Maravilha.
Eu não vou nem calcular o MD agora não. Eu só precisava de saber disso. Pô, é um momento fletor único, então eu já sei que, eu já extraio a informação de que meu A é igual a L, que é igual a 4 metros. Na hora que eu for dimensionar a minha largura no meu BF, eu vou precisar consultar aquela relaçãozinha. A é igual ao quê? A, como é uma viga biapoiada, um diagrama único de momento, então A é igual a L. Então, beleza. Vocês lembram lá no quadro aqui, ó, se eu tenho um elemento em balanço, vai aparecer para a gente um sujeito chamado B3 e um sujeito chamado B1. Beleza. Vamos calcular primeiro o B3, né? Porque essa minha estrutura é correlata com aquela que eu estou analisando, que tem uma lajezinha em balanço. Então, quem é B3? É o menor valor entre 10% de A ou B4. B4, como vocês podem ver aqui, é a largura do balanço. Então, a gente volta aqui. Puf. Então, quer dizer que meu B3, ó, meu BF vai ser igual a B3 mais B1 mais BW. BW eu sei que já é 20 centímetros. Então, ó, BF é igual a B3 mais B1 mais 20 centímetros. Então, de cara, o B3 é o menor valor entre... BW é a largura da viga. É os 20 centímetros que foi dado aqui, ó. Largura da alma. Ora eu vou falar B, ora eu vou falar BW. Quando a gente for falar sobre estribo, a gente vai acabar chamando mais de BW, que é a largura da alma. É 10%, 10 vezes A. A não é o próprio vão? Então, o nosso vão, no caso... desculpe, 10% de A. No nosso caso, o A é o próprio vão, então 10% de 4 metros. Isso daqui vai dar 0,4 metros ou 40 centímetros. Ou, vamos ver aqui, ó, cadê? Ou o próprio B4. B4, no nosso caso, é a lajezinha em balanço. Aquela lajezinha em balanço, ó, ela vale 1 metro. Então, vamos substituir aqui. 1 metro. Então, de cara, o menor valor entre 1 metro e 40 centímetros é o 40 centímetros. Então, eu vou marcar ele aqui como referência. Eu já calculei meu B3, ó. Está aqui só marcadinho. Então, eu vou substituir ali pelo B3. Então, ó, BF, já vou preenchendo, ó, 40 centímetros, mais B1 que ainda falta, mais 20 centímetros. Quem que é B1? B1 é o menor valor entre 10% de A, que é 4 metros, ou B2, não é isso? Vamos ver aqui. Ou B2. B2 é a distância entre uma face e a outra face da minha estrutura. Ou seja, de face a face de viga, né? Que é isso daqui, ó. De face a face, 2 metros. Então, vamos voltar. 10% de A, que é os mesmos 40 centímetros, ou 10% de 4 metros, que é 40 centímetros, ou 2 metros. O menor deles, também, por coincidência, foi 40 centímetros. Então tá aí. Aí eu substituo em cima. Eu tenho que o meu BF é igual a 40 mais 40 mais 20, igual a 1 metro. Olha só a quantidade de laje que a gente vai considerar. É coisa para... Tem meio ali? Vamos ver, eu não lembro. Então,
Obrigadão. Então tem um meio aqui. Então vai ficar, mesmo assim eu acho que ainda metade de 2 é 1 metro. Vai dar na mesma, de certa forma, a nossa resposta vai dar a mesma coisa, mas é isso mesmo. Obrigadão. Então faltou aqui nosso 0,5 de B2, que é igual a 0,5 vezes 2 metros, que é 1 metro. Pronto. Ainda assim os 40 centímetros ganhou, e no final das contas a gente vai ter uma mesa, eita, quero comprar não, a gente ainda vai ter uma mesa de 1 metro de largura, coisa pra caramba, cara. Então o que a gente vai fazer aqui agora é considerar nos meus cálculos o BF igual a 1 metro. Até aqui, beleza, pessoal? Dúvidas? Tranquilo, o processo, de certa forma, é de fácil determinação, né? É uma regrinha. O que pode mudar aqui é o A. Às vezes, se fosse uma viga apoiada e, sei lá, ela é apoiada e engastada, aí o diagrama de momento ia mudar, né? Obviamente ia ser um outro diagrama, consequentemente ia ser um outro A. Só que aqui eu tenho uma condição bem tranquila. BF aqui, é ele aqui, ó, nossa mesa, que é essa abinha aqui. Esse daqui é o meu B1, então vou chamar isso aqui de B1, e este, não vai ficar muito bonito que não, pera aí, vou colocar aqui em cima. Aqui, ó, seria o meu B3, esse daqui seria o meu B1, o BW está aqui embaixo, ó. Então B3, BW, B1, contribuindo na formação do BF, que é a largura da mesa colaborante. Bom, agora se a gente fosse dimensionar essas outras seções, teria. Eu só vou dimensionar essa viga aqui com vocês, tá? É óbvio que, né, o programa, o sistema computacional vai acabar fazendo, ele tem isso programado nele e ele faz dessa forma para vocês. Então, eu estou mostrando a regra de como é feito. Aí a gente vai fazer só desse daqui com a finalidade de exemplificar. Aí, já que eu tenho o meu BF determinado, vou calcular o valor de K. Eu já posso ir para o cálculo de K, que é igual a MD, que é 120, vezes 1,4, dividido por 0,85, aqui não é menos, dividido por 0,85, FCD é 25 MPa, então 25 kPa sobre 1,4, vezes B, o nosso B é 20 centímetros, o nosso D é 62 menos 4 centímetros, então vai dar 0,58 ao quadrado, menos, aí vem aquela parcelinha de BF. BF sobre BW menos 1, HF sobre 2, 1 menos HF sobre 2D. Então, vamos lá. Eu não vou lembrar disso tudo, mas vamos lá. O BF nosso é 1 metro, então, deixar tudo em metro, né? Então, 1 metro dividido por BW, olha. Vou fazer uma cola aqui no meu formulário aqui também. Que a equação é grande pra caramba. Aí, BW, 20, que é 0,20 menos 1, vezes HF nosso é 12 centímetros, então 0,12, dividido por D, que é 0,58. Aqui eu estou colocando em metro, mas não tem necessidade, porque um corta com o outro. Pode colocar em centímetro. HF, que é, 0,12
dividido por 2 vezes 0,58 metro. Então, vamos lá para a calculadora. Isso daqui deu 0,65, 656, e aquele valor de cá isso, é isso mesmo, 0,16. Olha que beleza, um menos o outro vai dar o quê? Negativo. Então, isso menos 0,656 menos 0,491. K negativo zebrou. Só que a nossa sistematização tem uma relação para o K negativo. Ó. Ela fala, se K menor do que zero, recalcular como seção retangular B, que é o BW, né, igual a BF. Então, beleza. Então, o que eu vou fazer? Ó? Onde aparecer B, vamos voltar lá. Aqui, ó. Se K menor do que zero, recalcula como seção retangular. Aí você vai chamar de B. Onde aparecer B, que na verdade é o BW, tá? Onde aparecer BW, você vai substituir pelo BF que você encontrou. Aí você vai ver o que vai acontecer com a sua seção. Ó, se eu tenho K igual 120 vezes 1,4 sobre 0,85 de 25.000 kPa sobre 1,4 vezes B, onde é B, eu não tenho que substituir por BF, então aqui agora é 1 metro, vezes 0,58, minha altura não mudou, 0,58 ao quadrado, menos BF, 1 metro, dividido por B, onde é B, substitua por BF, aí ó, por 1 metro, menos 1, vezes HF, 0,12 dividido por 0,58 vezes 1 menos 0,12 por 2 vezes 0,58. 1 dividido por 1, 1, menos 1, 0. Então, tudo isso daqui se anula e fica igual a 0. E eu caio na situação onde o meu K é o K de uma seção retangular com a largura 1 metro. Então, quando o K é menor do que zero, eu estou calculando um retangulão. É uma viga largona cujo B é igual a BF. Ou seja, o que isso significa para o K negativo? Significa que sua linha neutra está passando na mesa. É como se fosse isso daqui, ó. A sua seção transversal ela está aqui. Na hora de detalhar, obviamente, você vai detalhar igual uma seção T, mas a área comprimida da sua seção transversal é essa daqui, ó. Tanto é que se você calcular a altura da linha neutra, você vai ver que a altura da linha neutra vai estar entre ou dentro da altura da sua laje. Deixa eu ver aqui, alguém perguntou alguma coisa? Não, beleza. Bom, aí eu vou recalcular. Eu vou recalcular a minha estrutura considerando o K igual a, aí eu tenho que calcular esse K. 120 dá 0,0329, 0,033. Então, K igual a 0,033.
faço o mesmo processo. Não, como na verdade virou uma seção retangular, eu vou ter aqui na verdade o AS. Como esse K agora ele é menor do que K limite, então é só armadura simples. AS é igual a 0,85 de FCD sobre 1,4. Sim. Isso daqui, que na verdade é o seguinte, quando eu falo que sua seção é uma seção T e o seu K ele deu menor do que 0, se você fosse calcular, né? Beleza, meu K é menor do que 0. Se você for calcular a sua linha neutra, você vai perceber que sua linha neutra está aqui, ó, bem na mesa. Se sua linha neutra está na mesa, isso daqui caracteriza para você o quê? Uma viga retangular. Porque a linha neutra não distingue onde está comprimido e onde está tracionado. Se tudo aqui embaixo está tracionado, tanto faz eu considerar a minha estrutura assim, como um retangulão, porque daqui para baixo, se tem concreto ou não tem, para mim pouco importa. O que vai me importar é saber que isso daqui, ó, é a área comprimida. Então, K menor do que 0 significa isso. Significa que sua área comprimida está na mesa. Então, por isso, a sistematização trata ele como uma viga retangular de largura BF, ou seja, de largura enorme. É um retangulão. É como se ao invés de eu estivesse calculando uma seção T, eu estivesse calculando uma viga robusta. Mas na hora de detalhar, eu sei que tem concreto, é só aqui, ó. Eu vou colocar aço só onde tem a minha seção. Mas para fins de cálculo, esse é o significado de K menor do que 0. Beleza? Então aí eu vou calcular o meu AS. Para calcular o nosso AS é a mesma coisa, 0,85 FCD, B, o meu B é 1 metro, 100 centímetros, vezes D, meu D não muda, 0,58, que é 58 centímetros, dividido por 500. Eu vou calcular isso separado aqui. Ele vai entrar aqui, ó, 1 menos raiz de 1 menos 2K, que é 0,033. Então, vamos calcular o nosso AS. Seis vírgula 79. Ver se vocês encontraram isso também. Joia. Então aí vem aquele negócio, a quantas barras eu vou colocar? Cara, aí depende da bitola que você vai escolher. Cara, se eu escolher, ó, eu vou adotar um AS igual a 20 milímetros. 20 milímetros me dá, para cada bitola, 3,14 centímetros. 3,14 centímetros quadrados. Então, ó, quase que deu, porque eu precisaria aqui de 2 barras de 20, vai me dar 6,28, mas está faltando um pouquinho, então eu vou usar 2 barras de 20, então 2 vezes 3,14, que é igual a 6,28,
Então, já vou colocar aqui, ó, uma barra de 20 e uma outra barra de 20. E o que está faltando, o que ainda me resta determinar, ó, que é 6,79, 6,79 menos 6,28, 0,51. Esse 0,51, eu vou utilizar uma barra de 10 milímetros. Vamos ver se vai dar. Uma barra de 10 vai me dar 3,14 por 4, 0,78 centímetros. Então, ok. Então, meu detalhamento ficaria dessa forma. Duas barras de 20 e, às vezes, aqui no meio, uma barra de 10 milímetros. Cara, esse detalhamento fica a critério do engenheiro, cara. Se vocês quiserem colocar tudo barra de 10, vai dar muita barra, mas não tem problema. A priori, vamos supor que está cabendo. A gente ainda vai aprender sobre o detalhamento dessa estrutura. Eu quero colocar duas de 25. Não tem problema não. Cada barra de 25 é 4,95 centímetros quadrados. Atende perfeitamente. Com sobra ainda, né? Tá sobrando aço. Aqui a gente está bem no limitezinho. Está sendo mais econômico. Dá mais o aço no preço que tá, tem que economizar. Beleza, pessoal? Deu para entender um pouquinho desse processo de utilização do K menor do que zero, determinação da mesa colaborante, que são pontos fundamentais também, e de certa forma aí um pouquinho de detalhamento também, né? Beleza, Silvia? Deu para clarear? Não, bom demais. Bom, tem um negócio importante também na verdade, eu acho que vou até aproveitar esse momentinho que a gente tem para começar a falar sobre um outro assunto, né? Pegar um gancho no outro assunto que está relacionado aqui com o cálculo das vigas. Quando a gente fala em dimensionamento das nossas estruturas, a gente também vai falar de... Pode falar, Charles. Na verdade, os negativos, é uma boa pergunta. Os negativos, eles vão ficar independente da mesa, tá? Tendo mesa ou não, eles sempre vão ficar na parte de cima, como se fosse isso daqui, ó. Vamos dizer que eu tenho aqui uma viga. Sempre onde tiver momento negativo, você vai ter o negativo, a armadura negativa. Por isso que o nome é negativo. Então, vamos dizer que sua estrutura, essa estrutura, ela te dá um momento fletor dessa forma. Então, quer dizer que nessa região aqui, ó, eu preciso colocar o negativo aqui, ó. E nessa região aqui embaixo, eu preciso colocar a armadura positiva. Beleza? Joia. Nada. Tem um negócio importante que toda vez que a gente determina a taxa de aço, isso daqui a gente vai falar um pouquinho mais também quando chegar lá em detalhamento, mas é interessante a gente falar agora, que é a taxa de aço mínima, o S mínimo para a seção transversal. Deixa eu ver se eu acho a tabelinha aqui para vocês, para a gente, né? Quem gosta de livro aí, rapaz, tem um livro bom que deixa eu ver se eu acho aqui, é o que eu estou usando, né? É esse livro aqui, ó. Esse aqui é um livro, tem ele virtual, né, no Kindle. Então vocês compram aí virtualmente, tem exercícios, é do Teatini de Souza Climaco, Rapaz, deixa eu ver se eu vou lá para a capa dele, esse daqui, ó. Em algumas situações eu já vi pessoal com PDF dele também, tá? Eu não sei aonde eles conseguiram, mas tem. Esse daqui eu comprei na minha plataforma digital aqui
Cara, é bom demais. Então, eu gosto muito desse livro para a parte de lajes, para a parte de vigas, alguns conceitos também são importantes, eu tiro daqui. E parte de pilares também tem algumas coisas interessantes, apesar de que o estudo de pilares eu tomo como base mais minhas notas de aula. Mas lajes a gente vai usar ele integralmente e vigas usamos uma parte, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui o que eu estou precisando. Para os fundamentos aqui são muito interessante, é bem legal. Cadê, rapaz? Não sei se eu vou achar aqui agora não. Cálculo, flexão pura, flexão composta. Maciça. Soldadura simples. Deixa eu ver se está aqui. Aqui, ó, só aproveitando, né? Isso daqui, por que eu não uso muito esse livro para as aulas? Porque ele usa o método tabelar, ó. O método tabelar é isso daqui, ó. Você tem praticamente tudo tabelado, né? Então acaba que não ajuda muita coisa na hora de dimensionar. Eu prefiro a gente fazer na raça aí por meio dessa sistematização que eu acho mais legal. Bom, mas voltando, achei aqui o que eu precisava. Algumas considerações, além da taxa de aço, a gente vai chegar lá. BW, que na verdade é a largura da viga, a NBR 6118 estabelece que é no mínimo 10 centímetros. Então a gente está indo um pouco para a parte de detalhamento, que são as premissas básicas. Depois a gente vai dar um stop, a gente vai para armadura transversal, que aí eu acho que amanhã a gente já começa a falar de armadura transversal. E no final da armadura transversal a gente volta em detalhamento, mas aí um detalhamento um pouco mais aprofundado, tá? Que a gente vai falar um pouquinho sobre escalonamento de barras e tudo mais. Então, quando a gente fala de normatização, a gente está falando justamente... quando a gente está falando de limites normativos, a gente está falando justamente das premissas iniciais adotadas em projetos, e a largura é uma delas. Então, no mínimo 10 centímetros para a largura de viga, nada mais, nada menos do que isso. Deixa eu ver aqui mais o que. Distância da altura útil, eu falei com vocês. E quando a gente fala de armadura mínima, cara, essa daqui é uma tabelinha importantíssima. Deixa eu copiar aqui para vocês. Quando eu falo de armadura mínima, vocês vão tomar como referência essa tabelinha aqui da NBR 6118. Valendo da NBR tá, hein? Mas é basicamente isso. Ó. Taxa mínima de armadura flexão de vigas. É uma taxa associada a, basicamente, o FCK. Então, quanto maior o FCK, a gente tem uma consideração da taxa de aço também proporcional a essa resistência à compressão do concreto. Então, como a gente estava trabalhando com concretos da ordem de 25 MPa, né? Então, está aqui, ó, de 20, 25 e 30, essa proporcionalidade é idêntica, 0,15%. Mas 0,15% de quê? A fórmula basicamente é essa, o Rho mínimo é igual à taxa de aço mínima que a gente precisa na minha seção transversal, dividido pela área de concreto. Então, na verdade, o Rho mínimo é uma correlação entre as duas taxas de aço. Só que se eu pegar essa minha área de concreto e multiplicar por o que eu chamo de Rho mínimo, eu tenho a minha taxa de aço mínima. AC,
que é nada mais do que base vezes altura. Área de concreto não quer dizer que é a área comprimida não, tá? É a área da seção de concreto, a área da seção bruta. Então eu tenho que o meu AS mínimo é igual base vezes altura vezes o ρ mínimo. Mas aí fica, onde é que eu obtenho esse ρ mínimo? Essa tabelinha que vocês têm aqui em cima. Esse valor é um valor em porcentagem, então base vezes altura vezes o ρ mínimo em porcento. Então, vamos supor, a gente estava trabalhando com uma seção transversal de 20 por 60 centímetros, que é o que a gente estava trabalhando até então. E o FCK que a gente utilizou era um FCK de 25 MPa. Então, meu ρ mínimo, 0,15%. Então, a taxa de aço mínima que eu tenho que dispor na minha seção transversal vai ser 20 vezes 60 vezes 0,15%. E isso vai me dar 1,8 centímetros quadrados. Beleza. O que a gente calculou deu 6,79. Beleza, atendeu o mínimo? Atendeu. Então, maravilha. Não preciso colocar nenhuma outra taxa de aço adicional. Mas vai chegar uma determinada situação onde a taxa de aço detalhada ela pode ser menor do que a mínima. Aí a norma me fala que eu tenho que colocar no mínimo, é o que vocês estão vendo aí nessa equação, que é estabelecido por essa equação e essa tabelinha aqui. Tá bom? Então, essa seria a lógica de determinação da taxa de aço mínima. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Aí vem a dúvida. Se a gente tem um mínimo, será que a gente tem um máximo? O máximo da minha seção transversal também existe. A gente não pode colocar muito aço. Existe uma premissa, vocês talvez vão escutar isso um dia, eu escutei isso quando era mais novo, lá no início da graduação, o pessoal fala assim, ferro é vitamina, então coloca ferro à vontade. Na verdade, não é essa lógica não. Não sigam isso, porque você acaba alterando todo o processo de ruptura da sua estrutura. Se eu estou colocando uma taxa de aço mínima, quer dizer que eu preciso garantir uma ductilidade ideal para aquela minha seção transversal, que é o que essa equaçãozinha ela prescreve. E se eu estou estipulando uma taxa de aço máxima, tendo em vista também essa possibilidade de, primeiro, alocação do aço na seção transversal e, segundo, eu também ter uma condição mínima de ductilidade. Se eu coloco muito aço, eu posso ter um processo de ruptura no qual não tenho nem aviso prévio, ou um colapso repentino, algo do tipo. E quando a gente fala de taxa de aço máxima, aí é bem simples, que é 4%, que aí na verdade é o somatório dos AS, tá? O AS total, o AS TOT, tem que ser menor ou igual a 4% da área de concreto. Então, se eu tenho ali uma área de concreto de 20 por 60, de 1.200 centímetros quadrados, vamos calcular aqui um AS máximo, é igual a 4% de 20 vezes 60, 1000 AS máximo, para aquela minha estrutura seria 48 centímetros quadrados, basicamente. Então, essa seria a ideia. 48 é coisa pra caramba, É quase como uma viga metálica, vamos dizer assim, Então, essa taxa de aço máxima ainda me dá muita possibilidade de jogo, vamos dizer assim. Tranquilo, pessoal? Beleza? Dúvidas?
é que, na verdade, quando você tem armadura dupla, lembra que na parte de baixo você coloca um AS total, e o AS total é o somatório de AS1 mais AS2, né? Mais AS2. E o AS2 não é o AS', é só para falar que quando a gente faz o somatório quando eu considero a taxa de aço total, eu estou considerando tanto a obtida por meio de armadura dupla ou armadura simples. É tudo. Eu não vou tratar só de armadura longitudinal sem o equilíbrio da seção. Sem o equilíbrio da seção. Então é tudo, tá? Considera tudo. Posso até chamar disso daqui, ó, AS1 mais AS2, ó. Vai ficar correlato aí o que a gente trabalhou, beleza? Acho que fica melhor assim. Bom, pessoal, então essa é a lógica, né, de detalhamento, cálculo, não detalhamento propriamente, mas pelo menos um detalhamento dos extremos que a gente pode trabalhar, né? E, bom, no mais, o que eu tinha para falar sobre armadura longitudinal era isso.